todos esses pedidos, esses alvos, objetivos, que o Senhor venha ministrar, levantar, sustentar. Ó Deus, ouve a nossa intercessão e responde pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, pastor Silvio, por favor, vamos receber o pastor Silvio. Logo a seguir você pode se assentar, por gentileza. Seja bem-vindo. Quem não conhecia o pastor Silvio, levante a mão, por favor. Quem não conhecia, então estão conhecendo hoje. O superintendente distrital, nós somos Distrito Bragantino, ele, além de muitas atribuições, ele representa a pessoa do nosso bispo. Então, quando o nosso superintendente está aqui em nossa igreja, é como se o nosso bispo estivesse também. Não é assim? Ele é bonito igual o outro também. Então, ninguém ouviu. Deus te abençoe e te guarde. É uma honra receber o nosso superintendente, pastor Silvio. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha uma boa noite e que Deus possa estar agindo cada vez mais na sua vida. Amém? Você pode se assentar. Eu ainda não vou ler a Bíblia. É uma alegria estarmos novamente aqui. E nós estamos visitando as igrejas do distrito. Compete a nós estarmos junto com os irmãos. Às vezes nós temos oportunidade de estar com os pastores, mas nem sempre nós temos esse privilégio de estar com a igreja. Então, a gente precisa agendar para estar também com a igreja. Eu gosto de estar com os pastores e com as igrejas. Então, eu venho, durmo na casa dos pastores, almoço com eles e tenho estado com os irmãos do distrito desde quarta-feira. Quarta-feira à noite eu estive lá em Arthur Nogueira, estive hospedado na casa do pastor Rafael e estive no culto de Arthur Nogueira, permaneci com o pastor Rafael, estive na quinta-feira no culto na igreja em Vinhedo e depois na sexta-feira viajei para Piracicaba, estive lá com o pastor Leandro, a sua esposa, também lá em Arthur Nogueira estive com a Karina, né? Não foi só com o pastor Rafael. E lá, ontem estive com o pastor Leandro, ontem até hoje à tarde com o pastor Leandro, com a irmã Eliele, e hoje eu vim para a casa do pastor Gessivaldo, vou ficar até amanhã à tarde, e aí vou para Campinas. Assim a gente está um pouquinho com os pastores, tem a oportunidade de conversar um pouquinho mais, estreitar o nosso relacionamento, e também estar com a igreja, ter a oportunidade de ver o culto, assistir o culto, se der a oportunidade, que também não é obrigado, né? Hoje eu vi que o pastor Gessivaldo estava dividido, e é normal isto, não é nada de errado, porque ainda mais o dia de ceia do Senhor, a gente fica com o coração pequenininho, né? Ele até perguntou se eu ia ficar para amanhã, e talvez se eu ficasse, ele pregava hoje e me daria a oportunidade amanhã. Mas é assim mesmo, quem é pastor, a gente quer estar com as ovelhas, quer compartilhar com as ovelhas. E isso é muito bom, é maravilhoso. Isso é algo excepcional que a gente deve cultivar, em nome de Jesus. Também é um privilégio para nós podermos compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Os irmãos nos conheceram um pouquinho. Eu sei que é difícil a gente estreitar o relacionamento em tão pouco tempo, mas pelo menos os irmãos já sabem que eu estou aqui, sabem que eu estou apoiando o trabalho, que o pastor Gessivaldo e os demais pastores não estão sozinhos, e que nós nos amamos e somos uma só igreja. O bispo, nos 14 pedidos de oração aqui, algo que ele pede é que haja unidade. E se os irmãos verem nós juntos, nós nos alegramos, estando com essa harmonia que há entre nós, isso é algo que também é transmitido para a igreja. E a igreja pode orar por isso. Esses pedidos são muito importantes, irmãos. Há outros pedidos, só que
não haveria folha para caber tanto pedido. Mas esses 14 aqui são algo que o bispo está pedindo que nós oremos pelos 100 dias. Em especial, ore pelo concílio. Esse ano é um ano muito importante. Além de ter as nomeações pastorais, eu sou o secretário do Conselho Ministerial Regional e sou também secretário da Comissão Ministerial. E nós analisamos os candidatos ao ministério. E é algo muito difícil. O pastor até Leandro ontem falou que é a comissão ministerial que decide quem vai consagrar. Não é verdade. A comissão ministerial, ela examina os candidatos, examina a sua documentação, mas essa decisão é do Conselho Ministerial Regional. É os superintendentes reunidos com o bispo que, analisando a entrevista, tudo que a comissão passa para o conselho, e mais as informações dos SDs, e aquelas informações que o bispo tem, então decide pela consagração ou não de um aspirante a pastor. E isso é algo que leva muito temor, irmãos, porque a consagração de alguém pode atrapalhar uma igreja, porque às vezes envia um pastor que não está preparado. E também a não consagração pode atrapalhar também a vida de alguém que foi chamado para Deus. Então é algo que nós temos que ter muito critério, muito temor. A Igreja Metodista Wesleyana nisso, ela é muito responsável, porque alguém para ser consagrado tem que estar caminhando, pelo menos, isso com o seminário, com o aspirantado, no mínimo 6 anos. Mas precisa ter 4 anos de membro, precisa 2 anos de membro na igreja local. Então é uma caminhada para que a pessoa chegue à consagração, isso depois de ser aprovado em estágio e tantas outras coisas. Então ore pelo concílio em especial. Esse ano nós estaremos elegendo os delegados para o próximo concílio. Ano que vem é ano de concílio geral, quando nós analisamos se vamos ou não mexer no nosso estatuto e regimento interno. E isso os delegados são eleitos nos concílios regionais, tanto os delegados clérigos como os delegados leigos. Para cada 500 membros da nossa região, é eleito um delegado clérigo e um delegado leigo, para que haja uma representação equalitária no concílio, tanto de clérigos como de leigos. Então esteja orando para que tudo isso seja feito dentro da vontade de Deus, não só da vontade permissiva, mas da vontade absoluta de Deus, a boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Trago o abraço da Igreja Metodista Wesleyana de Joanópolis para cada um dos irmãos, a igreja da qual eu sou pastor, e quero trazer também minhas desculpas pelo fato de a minha esposa, mais uma vez, não estar comigo. Eu tenho compartilhado que o fato da minha mãe estar morando comigo, isso traz algumas dificuldades para a minha esposa se deixar a residência, porque a minha mãe ela precisa de ajuda e cuidado 24 horas por dia. Então, isso impossibilita a minha esposa de estar comigo. Porque, principalmente, se não, nós já contratamos uma ajudadora, mas precisa de alguém para ficar depois que a ajudadora sai de casa. Isso gera um custo elevado, além de, às vezes, para uma emergência não é muito fácil achar. Então, esse é o motivo da minha esposa não estar comigo, tá? Mas eu sou bem casado, ela me ama, eu amo ela, e só não está comigo por esse motivo, né? E você me vê que ela me ama tanto que está cuidando da sogra, né? Então, faz isso por amor por mim. Claro que ela ama minha mãe também, mas é mais amor por mim do que pela minha mãe. E isso impossibilita ela de estar aqui. Mas ore por ela, irmã Marilza. A minha mãe se chama Maria da Glória.
Eu escolhi um texto para compartilhar com vocês, que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Você achou Neemias 1? Então espere um pouquinho, porque eu não achei. Mas eu ainda não estou procurando, estou procurando a mensagem aqui que eu... Achei. Neemias 1. Vamos fazer a leitura, então. Você pode permanecer sentado. O importante é você manter a reverência ao Senhor neste momento. Diz assim o texto de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quislau, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, e opróprio também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze hoje prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Até aí. Pai querido, nós louvamos e bendizemos a Ti pela Tua presença entre nós. Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu estás vivo. Ó Senhor, embora nós na ceia do Senhor comemoramos a Tua morte, nós podemos fazê-lo, porque, Senhor, a morte não pôde te prender, mas Tu ressuscitaste ao terceiro dia, e estás vivo, estás ao lado
de Deus, Pai, de onde virá para buscar, Senhor, os vivos e os mortos, para reinar eternamente contigo. Dá-nos graça nesta noite, Senhor. Fala através da minha vida, Senhor, porque sem Ti nada posso fazer. Sou dependente do Teu Espírito e peço ao Teu Espírito Santo que fale também aos corações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que eles compreendam, Senhor, aquilo que Tu queres transmitir através desta palavra, e que eu seja fiel portador da Tua mensagem, Senhor, e a Ti seja honra, glória, louvor, hoje e sempre, Senhor, porque dependemos de Ti, e a Ti clamamos, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nesta meditação, eu tentarei, com base nesse texto que nós lemos, de Neemias, transmitir aos irmãos o valor de nós orarmos e de buscarmos a Deus, mas com propósitos definidos. É interessante que Neemias, o texto diz que Neemias estava interessado em saber notícias de Jerusalém e daqueles irmãos que ficaram em Jerusalém. Mas Neemias tinha um propósito definido, porque ao saber destas notícias, diz o texto que ele chorou, se lamentou, mas ele começou a orar e jejuar, como de antes já vinha fazendo. E nessa oração, Neemias põe alguns pontos, alguns propósitos bem definidos, que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. O propósito central de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém que estavam destruídos. Para isso, ele passou a buscar intensamente a Deus. Mas nessa busca a Deus, ele teve alguns propósitos nessa sua oração. E isso ele compartilha conosco através desse registro. O primeiro propósito é que Neemias buscou a Deus com o propósito de estreitar a intimidade com Deus e, através disso, alcançar o seu favor. Eu gosto muito do texto que diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, se você busca satisfação em Deus, você ficará satisfeito. E Deus não só satisfará os desejos a você naquilo que você busca satisfação em Deus, como realizará os desejos do seu coração. Veja o que diz o verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, a palavra de Deus diz, é o Senhor Jesus que diz que no mundo nós teremos aflições. Enquanto estivermos no mundo, nós teremos aflições. E Jesus, na sua oração intercessória, que está registrada em João capítulo 17, o Senhor Jesus diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estaremos sempre no mundo, teremos problemas e dificuldades deste mundo, mas nós temos que estar livre de cair em pecado e de ceder às tentações do inimigo, e fazer como Neemias. Neemias, ele ficou triste, ele se lamentou, ele chorou, mas ele não permaneceu prostrado. Ele também, no seu lamento, na sua tristeza, ele jejuou, buscou a Deus, estreitou o relacionamento
com Deus durante 4 meses aproximadamente. Neemias orou dia e noite, porque foi do mês de Quisleu até o mês de Nissan. Então, por 4 meses ele esteve orando dia e noite, com um propósito definido, porque o propósito dele era reconstruir Jerusalém. Mas ele não foi falar com o rei antes de ter a aprovação de Deus, antes de Deus estar trabalhando no coração do rei e lhe dar graça para chegar diante do rei. O segundo ponto é que Neemias e nós devemos buscar a Deus com o propósito de achar graça diante de Deus. Ou seja, Deus é um Deus gracioso, mas nós devemos buscar a sua graça e misericórdia. Veja o que diz os versos 5 e 6. Ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias não está orando para que o maior número de exilados retorne à Palestina, mas Neemias está orando pela proteção por aqueles que já se encontravam lá, porque eles estavam em vergonha, eles estavam passando necessidades, e Neemias ora por eles. Só pela proteção sobrenatural de Deus e sua graça, a cidade poderia sobreviver e ser restaurada. Da mesma forma, se nós não alcançarmos graça diante de Deus, se a graça e a misericórdia do Senhor não estiver sobre nós, nós não poderemos vencer neste mundo mau. Não poderemos manter os nossos filhos longe das investidas de Satanás, a nossa família. Estamos vivendo um momento no Brasil do qual nós nunca vivemos antes, porque as instituições estão fazendo de tudo para destruir a família, para destruir o casamento. Inclusive não sei se os irmãos receberam a informação, mas inclusive a igreja, a Inglaterra, os deputados lá, os que fazem as leis lá, aprovaram agora que é proibido na Inglaterra falar sobre o criacionismo nas escolas. Só pode ser ensinado sobre a evolução, tirar o criacionismo dos currículos escolares. Veja bem, a Inglaterra, que é um país chamado cristão, um país de onde veio a nossa herança metodista, através de John Wesley, e agora foi aprovado que não pode mais falar sobre o criacionismo, dizendo que isso não tem base científica, como se o evolucionismo tivesse base científica. Não tem nenhuma base, mas, no entanto, é isso que está fazendo aí o mundo. Então, mais do que nunca, nós temos que orar, pedir graça de Deus, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelas nossas instituições, e no Brasil não está diferente. O que estão tentando de todas as maneiras destruir a família, o casamento. Então, meu irmão, você precisa orar mais do que nunca, e não só orar pela sua família, mas orar também pelo nosso país, pelas autoridades constituídas e por cada pessoa desse país. É por isso que eu gosto muito do texto que está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, um texto bem conhecido. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança,
A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que os esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, irmão, mais do que nunca, nós precisamos orar, buscando a graça e a misericórdia, a proteção do Senhor sobre o nosso pastor, sobre os nossos oficiais, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, porque o inimigo está feroz. Mas aquele que está guardado do Senhor não será atingido. 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Mas para isso nós precisamos buscar o Senhor, precisamos estar debaixo da sua graça e misericórdia. Em terceiro lugar, buscando a Deus com o propósito de confessar os nossos pecados, os pecados da nossa nação, os pecados da nossa presidente, os pecados dos nossos deputados, senadores, legisladores, os pecados daqueles que estão ao nosso redor e que são autoridades, e até por nós mesmos, pela nossa família. Não que eles serão perdoados pela nossa confissão, mas nós estamos confessando a Deus que eles pecaram contra Deus. Por exemplo, a minha cidade, a cidade que eu estou morando atualmente, ela colocou o nome de Joanópolis, que é uma alusão, uma homenagem a João Batista. É conhecida, não por mim, mas pelas pessoas, como a cidade do lobisomem. Onde você entra lá na cidade, na porta de alguns estabelecimentos, tem um lobisomem desse tamanho assim. Temos que orar, pedir misericórdia a Deus, porque, como disse Jesus lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão a ser apedrejado. Senhor, não lhes impute este pecado, porque eles são ignorantes, mas tenha misericórdia dele e resgata essas almas. Precisamos orar. É o que está no verso 6 e 7. Neemias ora: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele se inclui. De tudo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Com grande remorso e arrependimento, Neemias confessa os pecados do povo de Israel, orando pelo livramento do povo. Assim ele poderia ser alvo da misericórdia de Deus, e somente através da graça de Deus, Neemias teria sucesso em seu empreendimento. Irmãos, ore, ore e ore, seja o intercessor. Ore pelas autoridades, não ore, porque às vezes é fácil a gente criticar. Talvez se pedisse para levantar a mão, nós em algum momento já criticamos o governo, seja municipal, estadual ou federal. Mas e se perguntássemos quantos já oraram pelos governantes, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores? Quantos já oraram? E às vezes nós vemos que, se oramos, temos orado muito pouco. Lembre-se da oração de Abraão em favor de Gomorra, Sodoma e Gomorra, que ficou lá orando.
Senhor, mas se tiver 50 justos. Senhor, mas se tiver 40. Senhor, mas se tiver 30. Oh, Senhor, se tiver 20. E se tiver 10? Se nós orássemos tanto como ele, salvaríamos muito mais do que 3 pessoas. Quarto lugar, buscando a Deus com o propósito de alcançar prosperidade e favor do rei. Verso 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze hoje prosperar o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei, muito antes dele chegar na presença do rei, muito antes do rei perguntar: o que está acontecendo contigo? Isso é tristeza, não ser, isso só pode ser tristeza de alma, o que está acontecendo? Mas ele já vinha orando para que Deus desse a ele a oportunidade, para que Deus movesse o coração do rei. Irmãos, podemos orar: ó Senhor, dá-me graça diante do meu patrão, eu vou pedir um aumento. Senhor, dá-me graça que eu vou pedir um horário mais flexível, um horário que eu possa vir na igreja, que não me atrapalhe. Ó Senhor, dá-me graça para que os meus colegas de serviço, os meus vizinhos, os meus colegas de escola estejam com o coração preparado, e que tu me dê uma oportunidade para me compartilhar do Evangelho. Hoje eu fui com o irmão aspirante Leandro numa oficina mecânica que indicaram a ele. E o Leandro foi lá, e Deus deu graça a ele de criar situações de ele evangelizar o seu mecânico. E hoje eu tive o privilégio de orar pelo mecânico dele. E o Leandro, conversando na frente dele, né, falou que quando ia lá, que ele já era aquele homem rude, difícil, mas Deus começou a mexer no coração dele, nas circunstâncias, que chega lá agora ele é sociável, amável, ainda quer oração. Antes não gostava nem de crente, né? Irmão, nós temos que orar, e temos que estar atentos a oportunidades também, porque às vezes não adianta você orar para que Deus: Pai, ó Senhor, eis-me aqui. Quando alguém faz prega uma mensagem sobre Isaías 6, que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí você ora: Senhor, ó, eis-me aqui, Jesus, com o coração inflamado pelo Espírito Santo, emocionado pela mensagem. Aí você fala: eis-me aqui, Senhor. Aí depois Deus dá a oportunidade e você fica quietinho. Não, tem que aproveitar as oportunidades. E olha, a oportunidade surge toda hora. Alguém na fila do banco reclamando, alguém te falando contigo: olha, eu não tenho estado muito bem não, o meu casamento não está legal. É oportunidade. Eu tenho a solução para a sua vida. Eu conheço alguém que pode transformar seu casamento, a sua família, que pode restaurar, que pode curar. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Antes mesmo de ser arguido pelo rei sobre sua tristeza, Neemias já estava orando, buscando o favor não do rei, mas do Rei dos Reis, buscando graça de Deus, porque sabe que quando Deus ordena, até o diabo obedece. Não sei se você já ouviu essa história. Tinha uma senhora que estava orando, ela estava em necessidade e começou a orar. E aí, ouvindo o programa do rádio, ela ligou para o rádio evangélico e pediu: ora aí por mim, pastor, eu estou em grande necessidade, e deu o nome e o endereço. Aí um bruxo calhou de ouvir, e aí falou assim: ah, aí agora eu vou mostrar a ela que Deus não existe coisa nenhuma, que o diabo é mais forte. Aí mandou uma cesta básica para a mulher.
Aí a pessoa que foi levar, chegou lá e bateu na porta. Ah, a senhora tal é. Ah, olha aqui, eu trouxe uma cesta básica para a senhora. Oh, louvado seja Deus. Mas a senhora não quer saber quem mandou, não? Ela falou, não quero saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Meu irmão, o bruxo está pensando que é o diabo que está mandando ele levar a cesta, é Deus. Porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Então, meu irmão, nós temos que buscar a favor do Rei dos Reis. Meu irmão, quem te paga não é o teu patrão, não, é Deus. E Deus te colocou lá para ser bênção, para ser uma luz em meio às trevas. Quinto lugar, buscando a Deus com um propósito, move o coração de Deus e dos homens. Capítulo 2, versos 1 e 2, esse ainda nós não lemos. Capítulo 2, 1 e 2, diz assim: sucedeu no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois tu não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneiramente. Por que Neemias temeu? Porque Neemias era copeiro do rei, ele era escravo. Embora estivesse numa posição privilegiada, aquela tristeza podia fazer com que o rei mandasse matá-lo. E ele temeu. A tristeza de Neemias na presença do rei provocou temor no coração do rei, de Neemias. Provocou uma pergunta crítica a Neemias. Neemias tinha motivos para temer, de ficar triste na presença do rei. E isso era uma ofensa na Pérsia. Além disso, ele sabia que poderia deixar o rei muitíssimo irado com o seu pedido. Mas, no entanto, embora houvesse perigos, esta era a oportunidade que Deus abriu. E Neemias não perdeu a oportunidade. E fez o seu pedido, porque ele tinha o objetivo de reconstruir os muros. Olha o que diz o verso 4 e 5. E o rei me disse: que me pedes agora? Veja bem, irmãos, o que a oração provoca. O rei diz: olha, por que tu estás triste? Isso é tristeza, não é sinal de alma. E antes que Neemias respondesse, o rei já perguntou: o que tu me pedes agora? Meu irmão, Deus, o nosso Deus é poderoso, irmãos. Jesus continua fazendo maravilhas. Há um hino no nosso cântico de oração que diz que Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. E há uma estrofe que não se contém no nosso cenário, que diz assim, ó: Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador da alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Por quê? Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Meu irmão, eu quero te dizer, eu sei que você sabe disso, eu só estou querendo lembrar, Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será e continuará sendo o mesmo eternamente. Uma das qualidades, dos atributos de Deus, é que Ele é imutável. Ele salvava ontem, continua salvando hoje. Ele libertava ontem, continua libertando hoje. Ele curava ontem, continua curando hoje. Ele fazia milagres ontem,
continua fazendo milagres hoje. Ele batizava com o Espírito Santo ontem e batiza com o Espírito Santo hoje. Abra o coração e deixa Deus fazer a obra na sua vida. E não só na sua vida, mas também através da sua vida. O rei não só atendeu o pedido de Neemias, como o rei deu a Neemias os materiais necessários para reconstruir Jerusalém. Ainda deu permissão a ele para ir nos lugares, indo com a permissão do rei. Ainda deu escolta armada para ele. E ele disse, eu não vou pedir. Porque se eu pedir, eu falei que o meu Deus é poderoso, agora eu vou pedir escolta a ele? Não posso. Mas o rei deu. Meu irmão, o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Antes que a nossa oração e a palavra chegue ao nosso pensamento ou aos nossos lábios, Deus já sabe, já está agindo. Mas você precisa estar buscando, precisa estar se humilhando diante de Deus, precisa estar confessando o pecado, precisa ter um propósito definido, e esse propósito precisa envolver a glória de Deus, porque muitos não recebem, porque estão só pedindo para gastar nos seus próprios deleites, não envolve a glória de Deus. Muitos não são atendidos, porque a sua oração não é ouvida, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que não nos ouça. Mas quando nós oramos, com propósitos definidos, quando nós confessamos nosso pecado, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, quando nós confiamos na graça de Deus, não nas nossas obras, não na nossa santidade, não naquilo que fazemos, mas na graça, misericórdia de Deus. Meu irmão, não há por que não acontecer, vai acontecer. Deus, através de Neemias, restaurou a fé e a confiança do povo de Deus em Deus Todo-Poderoso. Se você ler o livro de Neemias, é algo tremendo. Como Deus usou Neemias para restaurar não só os muros, mas para restaurar a fé do povo em Deus Todo-Poderoso. Deus, através de Neemias, restaurou a moral, a força e a esperança de um povo que estava destruído, desesperado, desolado, desconsolados. Mas Deus usou Neemias para fazer isso. Deus, através de Neemias, restaurou a união, a visão e os sonhos de uma nação que vivia sem esperança. Deus, através de Neemias, renovou a fé, a determinação e a perseverança e deixou um grande exemplo para nós. Assim como Deus usou Neemias, Deus pode e quer usar você. Neemias era escravo, irmãos, mas se tornou governador de Jerusalém e da Judeia. Deus pode usar você. Deus quer usar você. Mas pastor, Deus já está me usando. Aleluia. Então, Ele quer te lapidar, quer te, como na parábola, na palavra de João 15, a videira verdadeira, Ele quer cortar os galhos, dar uma limpeza em você, para que, se você está dando fruto, dê mais fruto ainda, mais fruto, e que o teu fruto permaneça. Deus conta com você. Deus quer usar você. Fale com o seu irmão aí do lado, ó. Deus conta com você e quer usar você. Agora diga, busque mais o Senhor. Agora, e diga, continue buscando, que tem alguns que já estão buscando. Então, continue buscando mais. Tenha propósitos, se determine, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida.
Amém? Vamos orar. Pai querido, louvado e glorificado seja o teu nome. Ó Deus, que tu possas, Senhor, trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, e que possamos te buscar, Senhor, e confiar na tua graça, buscar e confiar no teu favor, buscar e confiar no teu poder, buscar e confiar na tua unção, buscar e confiar na tua provisão, buscar e confiar, Senhor, que tu agirás por nós, tu batalharás em nosso favor, e que se tu estás ao nosso lado, quem será contra nós, Senhor? Ó Senhor, dai-nos da tua bênção, continua, Senhor, nos edificando, nos fazer crescer, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, e fazendo-nos, Senhor, frutificar abundantemente. Completa a tua palavra em cada coração. A ti daremos a honra, a glória e o louvor hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Gessivaldo. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Silvio. Queridos, depois de louvarmos, orarmos, cantarmos, vamos fazer cumprir aquilo que nos trouxe aqui nesta noite. Vamos ficar em pé, por favor. Faça a sua oração de entrega, de participação da Santa Ceia. Querido e amado Deus, nós estamos aqui reunidos, recebemos, fomos ministrados por tua palavra. Nós acreditamos em tudo que ouvimos, porque vem do Senhor. Olha para nós agora, Senhor. Olha para nós agora. Nós somos pessoas privilegiadas, porque fomos escolhidos, dentre muitas coisas, para celebrarmos a Santa Ceia. Somos privilegiados, porque isto é uma honra. Fomos incumbidos pelo Senhor de continuarmos, de não deixarmos esquecido que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. E agora esperamos o Senhor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. E a ceia, em memória do Senhor, dos seus feitos, das suas obras, da sua graça. Fortalece o teu povo por isso. Recompensa o teu povo nesta obediência. Em nome de Jesus. Querido irmão, se você está preparado para a ceia, você vai ficar em pé. Se não, se você não é uma pessoa batizada, mesmo que você seja visitante, se você não está em comunhão com a sua igreja, não faça isso. Não participe da ceia. Ela é muito santa, ela é muito pura. Mas se você está preparado, faça com alegria, permaneça em pé e vamos cear. Vamos convidar os nossos obreiros, pastor Mário, os presbíteros, pastor Silvio. Eu fico sem jeito de ministrar a ceia com o senhor aqui. Tá certo. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Querido Senhor,
Nós estamos aqui, Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor. O teu povo atendeu o apelo, a convocação para este momento tão solene, tão importante. E nós apresentamos esses elementos. O pão que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. O fruto da videira, o suco da uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. Nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será usado pelo teu povo. Vamos ministrar em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Por gentileza. Oh, glória. Bendito seja o Cordeiro. O Cordeiro é sempre bendito. (316) Mas você não vai pegar em nada, não. Você vai concentrar. Você vai pegar o cálice. Você vai pegar o pão. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu nome, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já és alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Oh Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor!
pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se de todo pecado, alvo que a neve, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sabe qual é a diferença dos cânticos que fazemos aqui? Sabe qual é a diferença dos cânticos que fazemos aqui? Daquelas pessoas que fazem show, a diferença é a nossa concentração, é a maneira como nós nos encontramos espiritualmente. É a nossa entrega. Sabe por que nós não ministramos a Santa Ceia todo dia, toda semana? Não é porque seja pecado, é porque não pode se tornar corriqueiro. Nós não podemos acostumar, não pode ser a mesmice. É preciso que concentremos, é preciso que reverenciemos a presença do Senhor Jesus e que possamos fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e não fazer de qualquer maneira. Por isso, pegue o pão na sua mão direita, por favor. E diga comigo: Senhor Jesus, eu sou uma pessoa privilegiada. Primeiro, eu fui salvo. Segundo, eu sou abençoado. Terceiro, eu sou conservado. Quarto, eu espero Jesus. Quinto, eu sou participante da mesa da comunhão Santa Ceia. Eu fui escolhido. Obrigado, Jesus. Coma agora deste pão com alegria. Ele representa o corpo de Jesus que foi dado por ti na cruz do Calvário.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de... Canta com a alma, inspirado. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Oh glória, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pega o cálice com a sua mão direita. Olha para ele. Nós não vamos idolatrar, não. Mas olhe para ele. O fruto da videira representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados, nos purificar. Somos pessoas privilegiadas. E a comunhão de Deus está em nós. E por isso nós temos comunhão com os nossos irmãos. Unidade. Por isso, compartilhe o cálice da comunhão com seu irmão. Diga para ele: eu compartilho com você, meu irmão, o meu cálice da comunhão contigo, em nome de Jesus. O meu está mais cheio. Eu compartilho contigo o cálice da minha comunhão contigo. O seu está vazio. Eu compartilho o cálice da minha comunhão contigo. Aleluia. Ô glória. Beba agora com alegria, em nome de Jesus. Ei, coisa linda. Oh, coisa linda. Oh, coisa linda. Canta-lhe para lá, baia, cita-lhe para lá. Canta-lhe para lá, canta-lhe lá, mais. E para lá, baia, cita-lhe lá, baia, canta-lhe para lá. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Nós somos teus, Senhor. A glória é tua, Senhor. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Contemplai o Rei da Glória. Ele passa em nosso meio. Vamos honrá-lo. Vamos honrá-lo. Vamos honrá-lo. Ele passa em revista o seu exército. Ele passa, levantai, ó porta, as vossas cabeças e honrai o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso da batalha, o grande vencedor, que morreu, ressuscitou e vive para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, nós te honramos, nós te adoramos, Jesus, aleluia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso reine abundantemente em tua vida, no teu lar, no teu trabalho, na tua vida conjugal. Aleluias, aleluias. Que o Senhor te dê livramento de acidente e livramento de morte. Que você seja uma pessoa feliz, mais que vencedora. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um aqui nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Meu querido, você vai para a sua casa abençoado, mas não da presença de Deus. Ó, presta atenção. Quando você sair naquela porta, e nessa porta, você vai receber um jornal da igreja. Mas não esqueça que aqui no salão social, nós temos o cachorro quente. Eu não sei por que o negócio daquele é tão bom que chama cachorro. Eu não sei por que cachorro, porque linguiça não é de cachorro. O pão não é de cachorro. Eu não sou de cachorro, mas tem que ser cachorro quente. Mas você vai sair dali, vai para o salão social e vai abençoar o departamento infantil. Até amanhã na escola bíblica dominical. Amanhã, um abraço. Obrigado, pastor Silvio, pastores. Deus abençoe. Pastor Mário, vou te apresentar, mano. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor.